Existem segredos que o tempo tenta enterrar, mas que a Terra se recusa a digerir. O arquivo número 472 do antigo Ministério da Guerra é um desses espectros que assombram a história oficial do Brasil. Nas páginas desse registro, um nome foi apagado com uma fúria quase ritualística, como se quisessem remover um homem da própria existência. Mas o sangue tem uma memória persistente, e as cinzas desse papel contam uma verdade que o Império tentou silenciar. Esta não é apenas uma história de guerra ou de escravidão. É o relato de uma traição que desafiou a honra militar e o destino de uma nação. Um homem que foi enviado para o inferno para salvar a linhagem de seus carrascos e que voltou de lá com algo que ninguém esperava. O nome dele era Bento, e ele possuía uma força que não vinha apenas dos músculos, mas de uma inteligência que o sistema não podia permitir. O que aconteceu no solo paraguaio e, posteriormente, nas terras de São Paulo, é um caso que as autoridades de 1870 tentaram transformar em poeira. Fique comigo até o final deste relato para entender como um herói de guerra foi transformado em um fugitivo por aqueles que ele salvou. Se você busca a verdade escondida nas dobras da história, inscreva-se no canal e deixe sua nota de 0 a 10 para este caso nos comentários. Estamos no ano de 1865, o auge da Guerra do Paraguai, e a província de São Paulo fervilhava com o recrutamento de jovens para o fronte. A aristocracia rural vivia um dilema moral e financeiro. A pátria exigia sangue, mas os senhores de terra não queriam oferecer o seu. O Major Silveira, um homem cuja influência era medida pela extensão de seus cafezais e pela crueldade de seus feitores, tinha um problema dentro de casa. Seu único herdeiro, um rapaz moldado pela indolência e pelo medo, havia sido convocado para servir nas linhas de frente do exército imperial. O major sabia que seu filho não duraria uma semana no lamaçal do Chaco, mas ele também sabia que o sistema permitia uma saída vergonhosa. Era comum que grandes proprietários enviassem substitutos para a guerra, homens cujas vidas eram consideradas descartáveis perante a lei. Bento era o escolhido. Ele não era apenas mais um escravizado na fazenda dos Silveira, ele era uma presença que incomodava o major. Havia algo no silêncio de Bento que parecia avaliar constantemente seus senhores, uma percepção tática que ia além do trabalho no campo. Em uma noite de silêncio absoluto, o major fez uma proposta que mudaria o curso de muitas vidas, selando um pacto de sangue e tinta. Ele ofereceu a Bento a alforria, o documento sagrado da liberdade, sob a condição de que ele assumisse a farda e o lugar do filho covarde no fronte. Bento aceitou, não por lealdade ao Senhor, mas porque a guerra, por mais mortal que fosse, parecia um caminho mais curto para a dignidade do que o cativeiro. O documento foi assinado e guardado em um cofre, uma promessa que o major jamais teve a intenção de cumprir. O que o Estado brasileiro não previu foi que o inferno das trincheiras de Curupaiti e Humaitá transformaria Bento em algo que o Império temeria. Ao pisar no solo lamacento do Paraguai, Bento percebeu que as patentes e os títulos de nobreza não protegiam ninguém das balas de canhão. O som da guerra é uma cacofonia de gritos, metal estraçalhado e o cheiro onipresente de pólvora misturado à carne queimada. Bento não era apenas um soldado comum. Ele se tornou a bússola de seu batalhão, um homem que lia o terreno como se as árvores lhe contassem segredos. Enquanto oficiais de carreira, formados em academias luxuosas, tremiam sob o fogo da artilharia inimiga, Bento mantinha a pulsação baixa. Ele possuía uma capacidade quase sobrenatural de antecipar emboscadas paraguaias, movendo-se pelas sombras da selva com a precisão de um predador. Ele se tornou o líder informal, o estrategista das sombras que salvou a vida de generais que, em solo brasileiro, não se dignariam a olhá-lo nos olhos. Houve noites em que ele traçava rotas de escape através de pântanos que todos julgavam intransitáveis, guiando centenas de homens para a segurança. Foi nas selvas do Chaco que ele refinou sua técnica de combate, adaptando a capoeira proibida para as necessidades brutais da sobrevivência no fronte. O que era visto como uma dança nas senzalas tornou-se uma arma letal de curto alcance, silenciosa e devastadora como o bote de uma serpente. Em Tuiuti, Bento realizou um feito que o tornou lendário entre os praças.
embora seu nome fosse omitido nos relatórios oficiais enviados à capital. Ele atravessou uma cortina de fogo para resgatar um oficial superior, carregando-o por quilômetros sob a mira de atiradores de elite. Pela sua bravura incontestável, ele recebeu uma condecoração no campo de batalha, uma honraria que deveria garantir seu respeito eterno. Mas Bento guardava algo mais precioso que a medalha: o registro militar que comprovava que ele servira como um cidadão livre sob as ordens do Império. Quando os tiros finalmente cessaram em 1870, Bento acreditou que a parte mais difícil de sua jornada havia ficado para trás. Ele trazia no peito as cicatrizes da guerra e no bolso da farda a esperança de uma vida que começaria a partir daquele desembarque. Mas o retorno ao Brasil não foi a celebração que os heróis esperavam, especialmente para aqueles que tinham a pele da cor do carvão. Para Bento, o verdadeiro conflito não terminou no porto. Ele estava apenas mudando de cenário, das selvas para as fazendas de café. Ao avistar os portões da fazenda onde sua jornada começou, Bento sentiu um frio na espinha, que nem as geadas do sul haviam provocado. O casarão do Major Silveira continuava imponente, uma fortaleza de opressão que parecia intocada pelos anos de conflito que Bento viveu. O major já sabia do retorno de seu substituto e já havia preparado o terreno para o que considerava um ajuste de contas administrativo. Para o senhor de terras, Bento não era um veterano condecorado, mas um patrimônio que havia sido emprestado e que agora deveria retornar ao seu lugar. Bento exigiu o cumprimento do pacto, apresentando os papéis que o major assinara antes do embarque para o Paraguai. O silêncio que se seguiu no escritório foi pesado, carregado com o cheiro de papel velho e a arrogância de quem se sente acima de qualquer lei. Com um movimento lento e deliberado, o Major Silveira informou que os registros de alistamento haviam sido revisados e que o nome de Bento fora riscado. Oficialmente, para o Estado brasileiro, Bento nunca esteve na guerra. Ele era apenas um escravo fugitivo que o major alegava ter recapturado. A traição foi completa e cirúrgica, uma manobra jurídica que transformou o herói de Tuiuti em um criminoso aos olhos de uma burocracia conivente. Despojado de sua farda e de sua dignidade oficial, Bento foi arrastado de volta para o lugar de onde ele pensou ter escapado para sempre. O herói que salvou generais agora estava sob o olhar vigilante de um novo feitor, um homem bruto que desconhecia o monstro tático que o sistema criara. O major acreditava que o chicote e o trabalho pesado poderiam quebrar o espírito de um homem que já havia encarado a morte de frente. Mas Bento não era mais o mesmo homem que saiu dali 5 anos atrás. Ele possuía agora a paciência gélida de um veterano de trincheira. Ele observava cada movimento da fazenda, cada rotina dos capangas, mapeando o terreno para uma batalha que o major sequer sabia que havia começado. O feitor, incomodado com a postura inabalável de Bento, decidiu que precisava provar quem detinha o poder absoluto naquele pedaço de terra. Ele não suportava o olhar de Bento, um olhar que não buscava o chão, mas que encarava a autoridade com uma calma perturbadora. A tensão na fazenda crescia a cada dia, como uma corda de arco sendo esticada até o limite de sua resistência material. Todos sentiam que algo estava prestes a romper e que o sangue derramado no Paraguai encontraria um novo leito no solo paulista. Em uma tarde onde o calor parecia oprimir até os pensamentos, o feitor decidiu que a humilhação pública seria a única forma de domar o veterano. Ele caminhou até Bento com a arrogância de quem se sente protegido por séculos de impunidade e uma arma na cintura. O insulto final não viria do açoite, mas de um gesto de profundo desrespeito que nenhum homem de honra poderia suportar. O feitor parou a centímetros de Bento e, diante de todos os outros escravizados, preparou-se para um ato que selaria o destino de ambos. Ele chamou Bento de mentiroso, alegando que suas histórias de bravura na guerra eram apenas delírios de um animal que sonhava ser gente. O silêncio que se seguiu foi o mesmo que antecede o disparo do primeiro canhão em uma ofensiva de infantaria. O feitor cometeu o erro fatal de acreditar que estava lidando com um escravo quebrado, quando na verdade estava diante de uma máquina de combate. Ele não viu o veterano que dominava a arte do combate silencioso,
uma técnica refinada na necessidade de matar para não morrer nas selvas. O golpe que se seguiu não foi uma dança, nem um movimento de defesa. Foi uma execução tática planejada em frações de segundo. Bento não usou as mãos. Ele usou a força centrípeta de seu corpo, conectando o calcanhar com a têmpora do agressor com a precisão de um projétil. O som do crânio do feitor cedendo ao impacto ecoou pela fazenda como um disparo de fuzil em um vale vazio. O corpo do carrasco desabou no solo seco, antes mesmo que ele pudesse entender que a morte viera por meio de um pé descalço. Aquele único golpe foi o estopim para a revelação de um segredo militar que o Major Silveira tentou enterrar com fogo e mentiras. Bento não fugiu para a mata. Ele permaneceu imóvel, esperando, pois sabia que a verdadeira guerra estava apenas começando. Havia um documento que o major não conseguiu queimar, e Bento estava pronto para usá-lo como sua última munição. Mas como um homem sozinho poderia enfrentar o poder de um latifundiário e a justiça de um império que o queria morto? A morte do feitor foi apenas o primeiro tiro de uma batalha jurídica e física que levaria generais ao banco das testemunhas. Só que o que Bento não sabia era que o major já estava movendo peças que ele nunca imaginou existirem. O silêncio que se seguiu ao golpe de Bento não era o silêncio da paz, mas o da suspensão do tempo. No cafezal, os outros trabalhadores permaneciam estáticos, como estátuas de sal testemunhando um sacrilégio. O herói de Tuiuti não limpou o sangue de seu calcanhar. Ele apenas olhou para o horizonte onde a casa grande se erguia. Do alto da varanda, o Major Silveira sentiu um arrepio que não vinha do vento da tarde, mas de um medo ancestral. Ele viu seu melhor feitor, o homem que mantinha a ordem através do terror, cair como um fardo de carne inútil. Mas o que mais perturbava o Major era a imobilidade de Bento, uma calma que cheirava a estratégia militar. Os capangas da fazenda aproximaram-se, com a hesitação de quem sabe que está lidando com um animal ferido e letal. Bento não ofereceu resistência quando as coronhadas atingiram suas costelas, nem quando o ferro frio das correntes mordeu seus pulsos. Ele sabia que, para vencer esta guerra, o campo de batalha teria que mudar do canavial para o tribunal. Ele foi jogado na enxóvia, um cubículo escuro sob o assoalho da casa grande, onde o cheiro de mofo se misturava ao de urina antiga. O Major Silveira desceu as escadas de madeira, cada passo rangendo como uma sentença de morte anunciada. Na mão, o senhor de terras carregava uma lamparina que projetava sombras monstruosas nas paredes de pedra. "Você esqueceu quem você é, Bento?" sussurrou o major com uma voz que tremia entre o ódio e a incredulidade. Bento levantou o rosto, os olhos brilhando na penumbra com uma dignidade que as correntes não podiam alcançar. "Eu sou o homem que morreu no seu lugar no Paraguai", respondeu Bento, e o som de sua voz foi como um tapa na face do aristocrata. O major não suportava a verdade, pois a verdade era a única coisa que ele não podia comprar ou queimar. Ele ordenou que Bento ficasse sem água e sem comida, esperando que a biologia fizesse o que o chicote não conseguiu. Mas o major cometera um erro de cálculo terrível. Ele estava tentando quebrar um homem que sobreviveu ao cerco de Humaitá. Antes de continuar este relato sobre a resistência de um homem contra todo um sistema, preciso que você se envolva. Esta história é um resgate da nossa dignidade esquecida. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários se você acredita na justiça. Inscreva-se agora para não perder o desfecho desta caçada humana que mudou os registros do Ministério da Guerra. Enquanto Bento definhava no porão, o major trabalhava freneticamente para apagar todos os vestígios da existência do soldado. Ele queimou cartas, subornou o escrivão da vila e ameaçou de morte qualquer trabalhador que mencionasse a guerra. O major acreditava que, se ninguém falasse o nome de Bento, o herói deixaria de existir e o escravo retornaria ao seu nada. Mas havia uma testemunha que o major não podia silenciar tão facilmente: seu próprio filho, o covarde que Bento salvara. O jovem Silveira vivia assombrado pelos gritos que imaginava ouvir das trincheiras que nunca visitou. Cada vez que olhava para Bento, ele via o reflexo de sua própria insignificância e o peso de uma dívida que ele nunca poderia pagar. Em um momento de fraqueza,
ou talvez de um último resquício de humanidade, o herdeiro desceu às profundezas para encarar seu substituto. "Por que você não fugiu?" perguntou o rapaz, com a voz embargada pelo álcool e pela vergonha. Bento bebeu a água lentamente, sentindo o líquido despertar a força que ele precisava para o que viria a seguir. "Eu não fugi porque esta terra é minha tanto quanto é sua. Eu a defendi com meu sangue enquanto você se escondia", disse Bento. O jovem Silveira recuou como se tivesse sido atingido por uma bala inimiga que finalmente o alcançara 5 anos depois. Ele saiu do porão sem dizer uma palavra, mas deixou para trás algo que o major não havia previsto: a porta da cela encostada. Bento sabia que não podia fugir como um criminoso, pois isso confirmaria a narrativa do major perante a lei. Ele precisava de uma prova física, de algo que nem o fogo do major e nem a corrupção do escrivão pudessem destruir. Sua mente tática começou a trabalhar, conectando nomes de oficiais que ele salvara e que agora ocupavam cargos de poder na capital. Na manhã seguinte, um visitante inesperado cruzou os portões da fazenda Silveira, trazendo consigo o cheiro da lei. Era o doutor Afonso, um advogado conhecido por suas ligações com movimentos abolicionistas e por sua língua afiada como um sabre. Ele não viera por acaso. Alguém, em algum lugar, havia quebrado o silêncio que o major tanto tentava manter. "Recebi notícias de que um veterano de Tuiuti está sendo mantido aqui contra a vontade do Império", disse o advogado direto. O major riu, uma risada seca e sem alma, alegando que não havia veteranos ali, apenas negros insubordinados e assassinos. Mas o doutor Afonso não era um homem que se deixava intimidar por risos ou por títulos de nobreza rural. O advogado revelou que vários oficiais de alta patente haviam enviado cartas perguntando pelo paradeiro do soldado Bento. A história de um escravizado que lutou com a bravura de um leão havia se espalhado pelos quartéis como um fogo em palha seca. O major sentiu o chão desaparecer sob seus pés, mas ele ainda tinha uma última carta na manga para jogar. Ele sabia que precisava se livrar de Bento antes que uma ordem judicial de busca e apreensão fosse emitida pela província. O plano era simples e brutal: transferir Bento para uma fazenda remota no interior de Minas Gerais, onde ele desapareceria para sempre. Ou, se as coisas complicassem, um acidente durante o transporte resolveria o problema do arquivo número 472 de uma vez por todas. A chuva continuava a cair, transformando a estrada em um lamaçal que dificultava qualquer movimento rápido. Bento estava fraco fisicamente, mas sua mente estava mais afiada do que nunca, calculando a distância e o tempo. Ele ouvia os capangas discutindo sobre onde seria o melhor lugar para resolver o serviço, sem deixar rastros. O líder dos capangas, um homem com uma cicatriz no pescoço, olhou para Bento com um sorriso sádico e puxou o gatilho da espingarda. Ele não atirou em Bento, mas para o alto, apenas para ver o veterano estremecer, mas Bento permaneceu como uma rocha. "Você não nos assusta, soldado de papel", zombou o capanga, sem saber que estava cometendo o mesmo erro que o feitor. Um soldado experiente sabe que o clima é um aliado tão poderoso quanto uma baioneta bem afiada. Bento percebeu que as armas de fogo dos seus captores eram inúteis naquele temporal, transformando o combate em algo físico. Ele começou a tensionar suas correntes, usando o peso do próprio corpo para encontrar o elo mais fraco do metal barato. O destino parecia estar conspirando a favor do homem que o Império queria apagar da história oficial. Os capangas desceram para tentar remover o tronco, deixando Bento sozinho na parte de trás da carroça por alguns segundos. Foi o tempo necessário para que Bento, em um esforço sobre-humano, rompesse o elo enfraquecido pela oxidação e pela força de sua vontade. Ele poderia ter corrido para a mata e desaparecido, vivendo como um quilombola pelo resto de seus dias na clandestinidade. Mas Bento não queria apenas a liberdade física. Ele queria a restituição de sua honra e o cumprimento da promessa do major. Em vez de fugir, ele avançou sobre o primeiro capanga usando o próprio peso das correntes como uma arma de impacto. A técnica de capoeira que ele refinara no Paraguai era perfeita para o terreno escorregadio
e para o combate contra múltiplos oponentes. Em poucos minutos, os capangas do major estavam desarmados e gemendo no chão, vencidos por um homem que eles julgavam estar moribundo. Bento pegou a espingarda de um deles, não para matar, mas para garantir que eles não o seguissem enquanto ele retornava. Ele não estava voltando como um escravo fugitivo, mas como um exército de um homem só em busca de justiça. O Major Silveira, no conforto de sua sala, ainda acreditava que seu problema estava sendo resolvido em algum quilômetro distante. Ele estava tomando seu conhaque quando o som das botas pesadas de Bento ecoou no assoalho da varanda da casa grande. Bento entrou na sala coberto de lama e sangue, mas com um olhar que fez o major recuar até a parede. "A guerra voltou para sua casa, major", disse Bento, jogando as correntes partidas sobre a mesa de mogno. Mas o que Bento trazia na outra mão era algo que faria o major desejar ter morrido no lugar do filho no campo de batalha. Era uma ordem escrita de próprio punho pelo major, instruindo o assassinato de Bento e a ocultação do cadáver. O major tentou avançar para tomar o papel, mas Bento foi mais rápido, imobilizando-o com uma facilidade humilhante. "Isso não é apenas uma prova de traição, major. Isso é a sua confissão de crimes contra o Império", sussurrou Bento. Bento ouviu o som de cavalaria e, por um momento, temeu que fossem reforços do major vindos da vila vizinha. Mas o som era ritmado, organizado, o som de soldados que marcham sob comando oficial e não de jagunços desordeiros. A porta da frente foi aberta com violência e o doutor Afonso entrou acompanhado por um destacamento da Guarda Imperial. O oficial não olhou para o major, mas sim para o homem coberto de lama que mantinha a postura de um sargento veterano. "Sargento Bento, sou o coronel Vasconcelos. Recebi sua mensagem através de seus antigos companheiros", disse o oficial. O major Silveira tentou protestar, alegando sua posição social, mas o coronel o calou com um olhar de puro desprezo militar. A virada estava completa, mas a justiça no Brasil de 1870 era um labirinto onde a verdade muitas vezes se perdia nos corredores. O major ainda possuía aliados poderosos na capital, homens que não queriam que o precedente de Bento fosse aberto. Se um escravizado pudesse provar que era um herói de guerra, o que isso significaria para o resto do sistema que sustentava o império? "Você venceu esta batalha, Bento, mas eles vão tentar destruir você no tribunal para proteger a instituição", alertou o coronel. Bento olhou para suas mãos, agora livres das correntes, mas ainda marcadas pelas cicatrizes de uma vida de lutas. Ele sabia que o julgamento que viria não seria sobre o assassinato do feitor, mas sobre o direito de um homem de ser dono de sua própria história. O caminho para o tribunal seria longo e perigoso, cercado por inimigos que o Major Silveira compraria com o ouro do café. Mas Bento tinha algo que o ouro não podia comprar: o testemunho silencioso de milhares de mortos que clamavam por justiça através dele. Só que uma nova e terrível informação estava prestes a surgir das profundezas do próprio Ministério da Guerra. O envelope continha uma informação que poderia anular todo o caso de Bento e condená-lo à forca em menos de 24 horas. O doutor Afonso empalideceu ao ler as linhas escritas com pressa, percebendo que o inimigo era muito maior do que um simples major. Bento olhou para o advogado e percebeu que a guerra, afinal, ainda estava longe de terminar. O que havia naquele envelope que poderia silenciar um herói condecorado para sempre? O segredo que o Império guardava era tão sombrio que envolvia a própria família imperial e o destino de milhares de outros soldados. A verdade estava prestes a explodir, e as consequências seriam sentidas em cada senzala e em cada palácio do Brasil. O conteúdo daquele envelope era uma sentença de morte administrativa, escrita com a frieza de quem nunca pisou em um campo de batalha. O doutor Afonso leu o documento e sentiu o peso de um império inteiro conspirando contra a verdade de um único homem. O Ministério da Guerra havia emitido uma diretriz secreta: todos os substitutos deveriam ser devolvidos aos seus senhores, independentemente de atos de bravura. Para o Estado, a manutenção da ordem escravocrata era mais importante do que a honra militar conquistada no sangue. O documento afirmava que a alforria de Bento era irregular e que sua condecoração fora um erro burocrático de um oficial em campo. Bento fechou os olhos
e por um instante o som da chuva se transformou no estalo dos fuzis paraguaios em Curupaiti. O dia do julgamento amanheceu com uma névoa espessa que parecia sufocar as esperanças dos poucos que conheciam a verdade. O Major Silveira entrou no recinto com a postura de um rei, cercado por advogados caros e pela elite da província. Ele exibia um sorriso vitorioso, confiante de que o segredo guardado no envelope preto enterraria Bento para sempre. O silêncio que se abateu sobre a sala quando Bento entrou foi carregado de um respeito que a elite não conseguia admitir. Ele não caminhava como um réu acusado de assassinato, mas como um comandante que entrava em sua última e mais perigosa trincheira. O juiz, um homem cujas rugas pareciam traçadas pela própria burocracia imperial, bateu o martelo com um som seco e definitivo. O major alegou que Bento era um escravo fugitivo, dotado de uma natureza violenta e propensa a delírios de grandeza. Ele descreveu a morte do feitor como um ato de selvageria pura, omitindo o cuspe, o desrespeito e a traição do pacto de liberdade. A elite presente na sala assentia com a cabeça, protegendo seus próprios interesses sob o manto da lei e da ordem. Quando chegou a vez da defesa, o Dr. Afonso não usou apenas leis, mas a moralidade ferida de uma nação. Ele apresentou a medalha de Bento e o registro militar, questionando como o Estado poderia exigir sacrifício de quem ele se recusava a reconhecer como cidadão. Mas a acusação rebateu imediatamente com o documento secreto, alegando que o papel de Bento não passava de um erro sem valor legal. A tensão no tribunal atingiu o ponto de ruptura. Parecia que a balança da justiça estava pendendo irremediavelmente para o lado do major. O major Silveira olhou para Bento e sussurrou sem som a palavra escravo, acreditando que o jogo havia terminado. Só que ele esqueceu que um estrategista como Bento nunca entra em uma batalha sem conhecer todas as rotas de escape e ataque. Antes que o veredito pudesse ser lido, a porta dupla da sala de audiências foi aberta com uma força que fez os vidros vibrarem. Não eram apenas soldados comuns, mas oficiais de alta patente, homens cobertos de medalhas e cicatrizes reais. À frente deles estava o general Osório, uma lenda viva do exército imperial, cujo nome fazia até os juízes mais austeros tremerem. O general não pediu permissão. Ele tomou o espaço com a autoridade de quem comandou milhares de homens em meio ao caos. Ele olhou para Bento e, diante de toda a aristocracia de São Paulo, prestou uma saudação militar impecável e demorada. O choque na sala foi tão profundo que por alguns segundos ninguém conseguia sequer respirar. Este homem não é um delírio burocrático, declarou o general com uma voz que ressoou como um trovão nas paredes de pedra. Ele apresentou cartas de dezenas de oficiais que deviam suas vidas à inteligência tática e à coragem física de Bento. O general revelou que o documento secreto era uma fraude política criada para acalmar senhores de terra covardes que temiam seus próprios heróis. A revelação não parou por aí. O general trouxe à tona os registros financeiros do Major Silveira, obtidos por inteligência militar. O major não apenas traiu Bento, mas havia desviado fundos destinados ao suprimento de tropas no fronte para aumentar sua própria fortuna. O traidor da pátria não era o homem negro no banco dos réus, mas o senhor de terra sentado na poltrona de veludo. A justiça, que antes parecia um labirinto sem saída para Bento, transformou-se em uma armadilha mortal para o Major Silveira. O crime de assassinato contra o feitor foi reclassificado como legítima defesa de um oficial do exército contra uma agressão injusta. A sala do tribunal, antes um santuário da opressão, tornou-se o palco da maior humilhação pública que a aristocracia paulista já vira. O juiz declarou Bento não apenas inocente, mas um cidadão livre por direito de sangue e serviço prestado à nação. A alforria de Bento foi finalmente selada, não como um favor, mas como uma rendição de um Estado pego em flagrante de traição. Quanto ao Major Silveira, ele foi preso ali mesmo, acusado de alta traição e desvio de fundos de guerra. Ele não olhou para trás, nem para o major que era arrastado para as celas, nem para a elite que agora o evitava com medo. Bento caminhou até o general Osório, que o aguardava junto ao seu cavalo.
e entregou-lhe a medalha de bronze que guardara no bolso. Minha honra não cabe em um pedaço de metal, general, disse Bento com a calma de quem finalmente terminou sua missão. Bento desapareceu da história oficial logo após o julgamento, tornando-se uma lenda sussurrada nas senzalas e quartéis. O arquivo número 472 foi queimado pelo Ministério da Guerra anos depois, em uma tentativa desesperada de apagar a mancha daquela traição. Mas as cinzas contam a história de um homem que foi escravo, soldado, herói e, finalmente, o mestre de seu próprio destino. A Guerra de Bento terminou, mas o eco de seu golpe de capoeira e de sua inteligência tática ainda vibra nos registros escondidos do Brasil. Ele provou que a liberdade não é algo que se recebe, mas algo que se conquista com sangue, estratégia e uma vontade inabalável. A justiça tardou, mas quando veio, ela possuía o peso de milhares de mortos que Bento honrou com sua existência. Este caso nos lembra que por trás de cada grande silêncio da história existe uma voz que se recusou a ser calada. Bento não foi apenas um substituto, ele foi o homem que forçou o Império a olhar para o próprio reflexo e sentir vergonha. O segredo do arquivo 472 foi revelado, e a verdade, embora queimada, permanece gravada na alma da terra que ele defendeu. Se esta jornada de Bento tocou você, deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários e compartilhe sua visão sobre essa justiça tardia. Sua inscrição é fundamental para que continuemos resgatando as sombras do passado e trazendo-as para a luz do presente. Obrigado por caminhar conosco por este labirinto histórico. Nos vemos na próxima investigação criminal do tempo. A justiça poética pode demorar um século, mas ela sempre encontra o caminho de volta para casa. Inscreva-se e ative as notificações para mais segredos proibidos do Império. Até a próxima, onde a verdade nunca permanece enterrada por muito tempo.